Fala, galera, beleza? Professor Paulo de Geografia e mais uma vez para mais uma aulinha sobre urbanização. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão se cuidando direitinho? Muito álcool gel, muita máscara, quarentena, como é que vocês estão? Beleza, gente. Seguinte, bora conhecer um pouquinho mais aí sobre urbanização. Lembra que na aula passada a gente falou um pouquinho aí sobre o Rio de Janeiro, passei um videozinho aí também, né? Um trabalho aí pessoal da faculdade também. E agora vamos dar uma aprofundada aí mais, tá? Mas aí para a gente conhecer um pouco melhor sobre isso, umas questõezinhas, umas curiosidades aí, né? Primeiro, vocês sabiam que as primeiras cidades construídas aí foram nos morros? Qual seria a palavra correta, gente? Guanabara ou Guanbará? O que significa a palavra carioca? São Sebastião foi um santo ou foi um príncipe? Óleo de baleia para combustível? Será? Qual a importância de um chafariz? Sabe? E quem eram os escravos tigres? Será que tinha tigre aqui no Brasil? Será que eles eram considerados como escravos? Quem era o tal do Doutor Cata Preta? Será que ele era sequestrador de escravo também? Ou não? Quem será? Qual cidade foi considerada como a Paris brasileira? E o fim do expediente, pagode neles. Então, meus queridos, nós vamos conhecer um pouquinho aí sobre a evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro e vamos entender, tá, o porquê que certas coisas acontecem hoje em dia. Então tem um ditado aí muito legal que fala assim: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então nós temos que entender que quando a gente não conhece o nosso passado, normalmente ele pode se repetir. E muitas das vezes ele acaba repetindo e às vezes até de uma maneira pior. E se nós tivéssemos conhecido a história anteriormente, será que a gente iria aceitar algum determinado acontecimento? Provavelmente não, né? Porque errar é humano, mas errar mais de uma vez, completo o ditado, entendeu? Então, nós vamos aqui estar fazendo uma partilha aqui de uma telinha para a gente começar aí a conversar um pouquinho sobre a evolução urbana do Rio de Janeiro. Olha lá, vocês já estão vendo na telinha de vocês, tá? Alguns exemplos aí de alguns pontos importantes aí sobre o Rio, né? Por que Rio, gente? Porque ele foi considerado como uma cidade ícone, e ainda é, né? Apesar das crises todas, mas ele ainda é considerado como uma cidade ícone do Brasil, tá? Bom, aqui para a gente lembrar um pouquinho aí sobre as localizações referente ao Rio de Janeiro, nós temos aí os zoneamentos, inclusive aí o Grande Rio e o Centro, só para a gente relembrar, tá? As áreas consideradas aí como urbanas, né? E aqui a expansão urbana do Rio de Janeiro. Então você está vendo lá no primeiro mapinha como ele era e atualmente como ele está, né? Então você está vendo aí um pouquinho do crescimento do Rio de Janeiro, a partir de quando ele começou a tomar forma mesmo de cidade propriamente dita. Tá? Então você vai ver aí, pelo menos, você vai reparar, pelo menos 3 grandes mudanças na paisagem aí. Pega lá do primeiro período, depois você pega do segundo período e o terceiro, que é o atual. Você vai ver aí diferenças enormes. Bom, para a gente entender um pouquinho, nada melhor do que irmos para o princípio das coisas, né? A gente ficar com base na nossa situação. Em janeiro de 1502, portugueses passando pela entrada da Baía de Guanabara nomearam o acidente geográfico como? Existem diferentes versões. Primeiro, Rio de Janeiro. Os navegadores pensaram estar numa foz de um rio. Pois é. E outro, Ria de Janeiro.
significa entrada estreita de baía. O termo teria sido copiado e reproduzido erradamente em mapas posteriores. E o termo rio era usado intimamente para diversos acidentes, como rio, baías e etc. Então, olha que coisa engraçada, né? Será que o termo correto, então, era Ria de Janeiro? Os tamoios também chamavam essa baía de Guanabara, que significa enseada de rio-mar. Então, olha só como é que a grande parte dos nomes que a gente vê, por exemplo, Angra dos Reis, né, grande parte dos nomes dos bairros de Angra dos Reis são em decorrência aí da linguagem indígena. Né? Então, é curioso isso, como camurim, que é um tipo de peixe, caputera, que é terra podre, dentre outros, bracuí também, tem vários significados. Então é bem interessante, né, a gente entender que ali os indígenas, eles nomeavam o lugar de acordo com as características daquela paisagem, daquele ambiente ali. Tá? Muitas das vezes as pessoas consideradas, né, como os homens brancos, né, os europeus, eles colocam nomes ali, muitas das vezes, homenageando um príncipe, um rei, uma data, mas o índio não. O índio ele botava referente às características, né? Então, a base da urbanização, das nomeações aí dos lugares, vem daí, né? Os objetivos diferentes, bem interessante. Bom, aqui a região ela vai despertar cobiça. 1555, os franceses, chefiados aí por Villegagon, é um nome estranho, né, mas é esse nome mesmo, invadiram a região e ocuparam a ilha de Sergipe, que ficava dentro da Baía de Guanabara. Tinha como objetivo fundar a França Antártica, local onde pudessem praticar em liberdade o protestantismo, além de comercializar ou contrabandear o pau-brasil. Então, gente, o que acontece? O Brasil, como termo geral, ele sempre foi cobiçado pelos outros países, né? Pela Holanda, lá no extremo nordeste, pelo França, pela Alemanha, Espanha e por aí vai. E a França, ela sempre ficou de olho no Brasil, tanto que se você, no Rio de Janeiro, tanto que se você for pegar termos históricos, né, as primeiras ocupações europeias, no que seria futuramente o Rio de Janeiro, foi dos franceses, né? Mas aí os portugueses vieram, tomaram ali e fizeram a fundação da cidade do São Sebastião, que era o nome do Rio de Janeiro antigamente, e também eles tentaram por diversas vezes, os franceses, voltar a retomar ali a sua posse, né? Inclusive lá pelo século XVI, final do século XVI, houve uma nova tentativa, né, de uma esquadra de corsários. Lembra dos corsários? Corsários nada mais são aí do que navegadores independentes, porém, eles não vêm representados por um lugar oficialmente, eles não vêm com a bandeira de um país, né? Diferente do pirata, que ele não representa ninguém. Tá? O corsário não, ele são navegadores independentes, porém eles são de determinado país, mas não viria, nesse caso, em nome da coroa. Tá? E nesse período, os franceses, foi curioso que eles vieram com 9 navios, algumas centenas de homens também, e tentaram atacar ali que seria ali a Baía de Guanabara, né? E foi curioso, né, que os portugueses ali, de maneira geral, tentando ali se defender, e essa esquadra de corsários franceses simplesmente, não, vamos recuar. Aí o pessoal lá comemorou e tal, fez aquela festa toda engraçada. Só que eles não perceberam uma coisa. Esses corsários, ao invés de eles terem ido embora, eles não foram embora. Eles foram pelo outro lado e atacaram a cidade de São Sebastião ali por trás, né? Aí você diz, e quem foi que conseguiu defender a região? Foi o governador, né? O líder? Não, não foi. Foram os alunos dos jesuítas.
Então, eles largaram o convento e foram para a batalha e conseguiram matar algumas dezenas de pessoas ali, e algumas fugiram, claro, outras prenderam, né? E assim se deu ali o primeiro ataque. Tá? Depois veio aí o segundo ataque dos franceses, tá? Que aí já vieram com 18 navios, cerca de 6.000 homens, né? Era um ataque potente mesmo. E aí eles conseguiram, até curioso, né? Se apossar ali, porque o governador ele fugiu, porque na época ele não tinha nem exército suficiente, os coitados jesuítas lá não conseguiram segurar essa pressão toda, né? E lembrando que eles não eram soldados, eles eram alunos do convento, tá? E foi uma coisa engraçada, que o resgate era 600 cruzados, se eu não me engano, 100 quilos de açúcar e 200 bois, né? Então, que eles chamam de partes, né? Não era quilo, era parte, tá? Então, era o resgate ali para a coroa portuguesa ter de volta ali o que seria o Rio de Janeiro, que era São Sebastião. E, de fato, eles foram lá, pagaram, né? E os franceses liberaram. Agora, imagina se não tivesse pago o resgate. Provavelmente estaríamos falando francês hoje em dia, né? Aí, tem uma outra curiosidade aqui também, é o termo carioca. Todo mundo sabe que aquela casinha, né, que o índio mora é chamada oca, tá? E o que seria o cari? Significa o quê? Casa de branco, em tupi, em referência a uma casa de pedras construídas antes da fundação da cidade, nas proximidades ali do Morro da Viúva. Vocês estão vendo no mapinha aí da tela, né? Então é engraçado que você chamar a pessoa, né, de carioca, na verdade você está chamando de casa de branco, né? Inclusive sabemos que a população carioca, grande parte dela é negra, e mesmo assim você fala carioca, né? Então você está chamando o negro de branco. Olha a bagunça aí. E mais uma vez, demonstrando aí que o índio, ele sempre nomeia as coisas de acordo com o que ele vê, né? Ele não coloca um outro tipo de significado, ele sempre de acordo com o que ele vê. Então ele acaba chamando ali, né, a Carioca, né, que é a casa de branco, né, que é a localidade ali, quem moravam, né, naquelas casas de pedra, e eram brancos, né, porque até então ali no início ali dos franceses, posteriormente ali os portugueses também. Então nessas idas e vidas aí os índios observavam aquilo ali e dava esse nome, e acabou ficando carioca, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, né? Engraçado isso. Bom, na fundação da cidade, lembrando que não é o descobrimento da localidade, tá, gente? Estácio de Sá chega a Guanabara sob ordem do rei de Portugal, com um destacamento militar a fim de combater e expulsar os invasores franceses da região. O dia de sua chegada é considerado o dia da fundação da cidade, que se deu entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. A cidade recebeu o nome de São Sebastião, em homenagem ao santo, ao jovem príncipe herdeiro do trono português, Dom Sebastião. Será que vocês sabiam disso, gente? Pois é. Depois é que acabou sendo aí utilizado um cunho mais religioso. Mas o início não foi homenagem a santo algum. Foi simplesmente ali ao príncipe, né? Bom, tem uma frase aqui de Pedro Doria, né, curioso, né? A tarefa de erguer uma cidade do nada é caótica, as coisas vão sendo feitas conforme a necessidade. Portanto, no início foi cerca, poço e igreja, que estas são as prioridades. Então, quando a gente fala de urbanização, tá? Para você começar a urbanizar um lugar, você precisa de elementos básicos, ou seja, as prioridades, né? Então, o que acontece? Lá em 1565, você já tinha essa ideia, né? Igual a gente às vezes passa por uma cidade pequenininha, o que você vai ver como símbolos ali? Você vê uma igreja, uma pracinha e uma birosca, né? Você vê os símbolos básicos ali, tá? Nesse caso ali, né, cerca, proteção, poço, para você pegar água, e a igreja ali para ter aquela manutenção social até então, né? Então, olha como é que a urbanização, ela utiliza
símbolos, ela utiliza ícones para ir se desenvolvendo. Bom, após 2 anos de luta, os franceses são derrotados numa batalha no dia 20 de janeiro e expulsos definitivamente. Tardissat morre vítima de ferimento no combate. No comando de Mendissat, a cidade é transferida, ainda nesse ano, para o alto do Morro do Castelo. Vocês sabiam, gente, que antigamente as cidades, elas eram, não todas, né, mas grande parte, elas eram desenvolvidas nos altos. Por quê? Porque era uma forma das pessoas ficarem enxergando os invasores, porque é muito mais fácil você ver do alto do que você ver na mesma linha, ou ver de baixo, alguma coisa assim. Tá? Então, era uma forma ali de segurança, né, para a própria guarda mesmo, né, os soldados ali estarem protegendo a localidade. Aqui tem um exemplo também, uma outra característica, né, uma frase aí da Marcia Sigot. As primeiras cidades do Brasil começam pelos morros e só tarde descem a planície. Essa é a prudência dos fundadores do século XVI, e no seguinte que foram uma luta pela posse de terra. O núcleo urbano seguia o modelo romano e muçulmano da cidade, edificada nos altos dos morros e murada na base. De lá de cima era possível avistar grande parte da Bahia e o movimento de entrada e saída de navios, facilitando a defesa do povoado. Além disso, no morro, no alto do morro, era mais fresco e havia uma nascente de água potável que abastecia a população. De 600 pessoas, entre colonos portugueses, jesuítas, índios catequizados, mamelucos, né? Aí já começa aí a miscigenação nas cidades. E uns poucos franceses e poucas mulheres. Tá? Bom, um século após, o povoado começa a crescer e já não cabe tantas pessoas lá no morro. Então, o pessoal começa a descer para as planícies, né? Como diz ali, ficou. Bom, a cidade tinha pouco mais de 4.000 pessoas residentes em um sítio localizado entre os morros Castelo e São Bento. O mercado ficava na praia, em frente ao Porto dos Padres. Os cariocas, né, compravam pescado, hortaliça, mandioca, leite, azeite de peixe, que era aí conhecido como óleo de baleia. Então, eles usavam ali como combustível para acender ali os lampiões, e utilizava também na construção, misturando ali ao barro, e ele dava uma liga como se fosse um cimento. Inclusive, construções históricas até os dias de hoje, nós conseguimos ver aí essas construções com esse tipo de massa, desse cimento primitivo que era feito com óleo de baleia. Bem interessante. Os habitantes dormiam em redes, herança cultural dos indígenas locais, e a cidade contava com poucas ruas na planície, entre a praia e o sertão, no interior, onde ficavam as fazendas ou os engenhos de cana-de-açúcar. Aqui você vai começar a perceber o quê? De acordo com o mapinha, a divisão de uma cidade. Toda cidade, quando ela começa a se desenvolver, ela precisa ter o quê? Os zoneamentos, ela tem que ter as regiões separadinhas. Né? Então, ela tem que ter ali a zona, né? A região onde as pessoas vão morar, a região onde as pessoas vão trabalhar, a região intermediária, que poderia ser um comércio, a região ali mais industrial, tá? A região rural, no caso ali seria o sertão, os engenhos, bom? Então, assim, desde o início, a cidade ela necessita ter essa divisão, tá? Para fazer com que a organização seja sempre eficiente. Não dá para você misturar ali a indústria misturado com casas e mistura ali com o comércio, que mistura depois com uma fazenda ali do lado de uma indústria, acaba não tendo sentido as coisas. Tá? Então, o ideal sempre é fazer essa divisão urbana entre os setores e os zoneamentos. Bom, a direita era a principal rua, chamada Rua Direita, claro, cheia de agradáveis sobrados onde os ricos viviam. Então, você tinha ali
a questão da área já trabalhando a segregação. Então, você tinha ali a parte da cidade onde os ricos moravam, né, a realeza, digamos assim, né, e a parte ali onde os pobres moravam, o pessoal da fazenda, um lugar relativamente distante. Tá? Bom, aqui vocês estão vendo a primeira rua, né, chamada de Ladeira da Misericórdia. Então, foi quando eles começaram a descer para as planícies, eles padronizaram esse caminho aí, tá? Que no caso aí foi chamado aí o trecho da Ladeira da Misericórdia, que dava acesso ao morro, né? Até então, aonde a maioria das pessoas ali morava, tá? Então vocês estão vendo a foto atual aí dessa ladeira, foi conservado, gente. Bom, a Rua Direita, atual 1º de março, para quem conhece o Rio de Janeiro e sabe o que eu estou falando, foi a primeira e principal artéria da cidade. Aqui você vai entender na urbanização que as cidades elas precisam de ruas principais e ruas secundárias. Tá? Bom, começava ao pé da Ladeira da Misericórdia, que ligava o Morro do Castelo ao Morro de São Bento, pela praia Manuel Brito, hoje aterrada. Então, ao longo da história, a cidade ela vai sofrendo essas mutações aí. Tá? Então, há partes ali que são aterradas, outras são destruídas, como, por exemplo, o Morro do Castelo, que vocês vão ver aí mais para frente, e por aí vai. Tá? Então, vocês estão vendo aqui numa das imagens, né, o exemplo aqui, né, da igreja, tá? Tendo ainda o Morro do Castelo ao fundo. Né? Então, vocês estão vendo aí o morro totalmente fora, né? O morro destruído, né? Tiraram o morro do lugar. E a cidade crescendo. O que aconteceu aí, gente? O lento crescimento da malha urbana só foi possível pela realização de aterros. Agora vocês estão começando a entender a questão do morro, né, gente? Prática que só tornaria comum em toda a história da cidade. Em 1763, a cidade se torna a capital da colônia e passa a ser administrada por um vice-rei. Até então, já tinham 51 mil pessoas. No local da Lagoa do Boqueirão, acima, aterrada aí no século XVIII, hoje se encontra o passeio público, abaixo, como vocês estão vendo. Então, vocês estão vendo aí o quanto que foi aterrado aí, né, a modificação feita até então. Bom, lembra quando eu falei que as pessoas, quando moravam no alto, ali, no Morro do Castelo, principalmente, havia ali uma nascente, né, no qual abastecia o povo, e o povo começou a descer. E aí? Como abastecer essas pessoas? Lembrando que nessa época não existia não existia água encanada, não tinha saneamento, não tinha nada disso. Né? Não tinha torneira, chuveiro quente, não tinha nada disso. Então, o que deveria ter sido feito? O que foi feito, na verdade? Foi feito aí um aqueduto, né? Que hoje em dia ele não é mais um aqueduto, mas ele funciona como um monumento, né? Chamado Arcos da Lapa. Inclusive virou ali um monumento até cultural, né? Onde as pessoas fazem diversos eventos ali bem interessantes. Foi construído para resolver o problema de água, que captada da nascente de Santa Teresa, lá para cima, de onde o pessoal estava, abastecia o chafariz da Carioca. Né? Aí você vai entender, gente, para que serve deixa eu voltar aqui. O chafariz. Nessa época era o seguinte, como não existia água encanada, os escravos, as pessoas iam até esse chafariz, captavam a água nos barris, nos tonéis e coisas assim, e levavam para casa ali para usar. Tá? Hoje em dia, muitos chafarizes, nesse caso, eles existem mais ali como monumento, símbolo, alguma coisa assim. Mas naquela época era por extrema necessidade. Tá? Era a única forma ali de você conseguir captar água, era por ali. Nesse caso, pelo
chafariz. Inclusive também, não só isso, como próprias pessoas ali que passavam e precisavam se banhar, tomar água, ou dar água aos seus animais também. Então, eles utilizavam essas diversas características aí, tá? Aqui, você vai perceber também, olha como a urbanização ela vai ganhando forma, né? A quantidade de casas vai aumentando, você já começa a ver caminhos que futuramente aí seriam ruas também, tá? Uma certa organização meio bagunçadinha, mas começou a tomar forma de cidade, como vocês estão vendo aí nessas imagens, tá? A Rua da Vala foi aberta pelos religiosos franciscanos no convento de Santo Antônio, né? Uma vala, lembra que esse pessoal era bem corajoso, né? Há cerca aí de um século atrás, eles estavam brigando ali com os corsários, né? Tentaram invadir ali a cidade, conseguiram na primeira onda, e na segunda eles voltaram de novo e perderam a batalha. Mas aí pagaram o resgate e a cidade de São Sebastião voltou a ser pertencente à coroa portuguesa, né? Uma vala que servisse de escoadouro, por onde, em ocasiões de cheias, as águas que transbordavam da lagoa de Santo Antônio pudessem chegar até o mar pela abertura da prainha entre os morros de São Bento e da Conceição, tá? Aqui também nós tínhamos essa característica, por isso o nome Grande Vala, e nós chamamos até o termo vala de um lugar sujo, de esgoto, veio daí, tá? Por exemplo, diz aí a história que transportados à cabeça por negros escravos eram os barris levados para os terrenos baldios ou para o mar, onde a imundície era despejada. Essa vala, durante muito tempo, estabeleceu o limite da zona urbana da cidade através de uma muralha. Além dela, era o campo, onde se erguiam as chácaras. Era usada com despejo de dejetos domésticos e de cozinha e de banheiro. Trabalho este feito pelos escravos tigres. Quem são os escravos tigres, gente? Era uma mutação de homem com animal? Na verdade, era o seguinte, como eles transportavam esses dejetos o dia inteiro, eles se sujavam. Então, aquela sujeira entranhada na pele deles fazia ali com que eles tivessem a pele manchada. Tá? Isso aí, depois de um tempo, ali naquela época, você não tinha álcool gel, você não tinha torneirinha bonitinha para poder tomar banho a cada trabalho que você faz. Muitos simplesmente trabalhavam e não tinha como se banhar, né? Se limpar. Aí, eles tinham a pele manchada desses dejetos, né, dessa química nojenta desses dejetos que tinham, tá? Então, essas manchas pelos corpos desses escravos dava a impressão que ele como se tivesse uma pele de tigre, tá? Aquela pele malhada. Este esgoto a céu aberto foi fechado e canalizado tempos depois. Isso é mais uma característica, gente, do saneamento de um desenvolvimento urbano, tá? A Angra dos Reis, por exemplo, tem ali o famoso Rio do Choro, que parte dele é tampado, né? Que fica ali próximo ao Colégio SEAV até, tá? Então, isso aí é uma coisa, um exemplo bem antigo que até os dias de hoje são realizados, tá? Bom, em 865, recebe o nome de Uruguaiana. Então, a Rua da Vala ela vai deixar de ser Rua da Vala para ser a atual Rua Uruguaiana, uma rua bem famosa ali no centro do Rio de Janeiro, tá? Durante a reforma de Pereira Passos, é alargada e recebe a denominação de Avenida. Bom, a corte portuguesa, né? Então, eles saíram lá de Portugal, né? Visto lá os problemas que aconteciam, e resolveram vir para o Rio, para estar ali sediando, né, a parte ali da coroa, do reinado, né, está estabelecendo ali uma força um pouco maior, tá, no Brasil, e causou inúmeros transtornos. A cidade, de pouco mais de 50 mil habitantes, recebe de uma vez mais de 15 mil pessoas.
inflaciona o preço das moradias, transforma radicalmente a pequena cidade nos trópicos, tá? Então, o que a gente tem que entender daqui referente à urbanização? Que o fator migração, ele também pode influenciar altamente na estrutura e na rotina e também na economia social, digamos assim, da cidade, tá? Porque normalmente você tem aquela rotina, você tem aquele orçamento ali para estar fazendo a manutenção da cidade. Do nada aparece 15 mil pessoas. Então é a mesma coisa que você está dando uma festa para 10 pessoas e do nada aparece 50. Será que você vai ter cachorro quente e Coca-Cola para todo mundo? Provavelmente não. Tá? Então isso aí acabou ocasionando alguns probleminhas ali na cidade, né? A transferência trouxe números também, tá? Falamos aí dos pontos negativos, mas e os pontos positivos? Consentimento para a instalação de indústrias, com ressalvas, porque os barões do café ficaram muito incomodados com essa situação, tá? E a instalação de indústria para autorização para comercializar com outros países além de Portugal. Lembrando que aqui você teve aquela questão dos portos, né? A abertura dos portos que teve no Rio de Janeiro, e era tido nesse acordo das nações amigas. Gente, quem era amigo de Portugal nessa época? Somente a Inglaterra. Tá? E qual era o poder sobre a Inglaterra em cima de Portugal? Vários acordos anteriores, inclusive de segurança para o rei, Dom João, no caso, foi feito ali acordos, inclusive o acordo de Metuê também, que era aquela questão da compra do vinho, do sal, e Portugal não podia se desenvolver ali plenamente a sua indústria e precisava comprar o pano inglês, tá? Por isso que o tecido inglês ficou muito famoso, principalmente aqui no Brasil, ele é muito bem falado, né? Foi muito bem falado, e o Brasil, mesmo tendo potencial para produzir, ele teve, assim, uma limitação muito grande por causa desses acordos, tá? Só lá para o final de 1800 e pouco, final não, metade, 1845, 1844, para ser mais exato, que aí sim que o Brasil começou a tomar um pouco aí de fôlego nessa parte industrial, principalmente com a têxtil, tá? Quando a gente chegar nessa parte industrial, eu vou estar explicando legal para vocês. É bem curioso você conhecer a história da indústria têxtil no Brasil. É bem bacana, tá? E tem tudo a ver com a urbanização, né? Porque em volta das cidades, aliás, em volta não, em volta da indústria, uma cidade se desenvolve. Tá? Por exemplo, só você pensar, o que seria uma Manaus sem a Zona Franca? O que seria uma Angra dos Reis sem Brasfels, Petrobras e usina, referente à quantidade de empregos? O que seria de Porto Real se não tivesse indústria? Provavelmente seria um canavial, como ele era antigamente. Tá? Aqui provavelmente seria uma vila de pescador com bananais, né? Então, assim, a importância da indústria na urbanização do desenvolvimento do lugar. Bom? Bom, eu estou me estendendo, né, gente? Mas já estou acabando já. A cidade imperial, no século XIX, ela vai ganhar ali, né, primeiramente, o primeiro jornal, chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Bem interessante quando você joga na internet alguns modelos guardados aí, e ler um pouquinho da história, dos acontecimentos. É bem interessante isso daí. Inclusive ali da febre amarela, daquela questão de epidemias, né? Como a gente vê, até posteriormente, algumas décadas após aí, esse período que eu estou falando, a gripe espanhola. Então, assim, coisas que aconteceram naquela época e o povo, por ignorância, por não conhecer a sua história, está se repetindo hoje em dia. Então, muitos erros de epidemia que, ao invés de eles aprenderem com a história e tentarem fazer como eles fizeram no passado, que deu certo, acabam não querendo fazer hoje. Aí olha a bagunça que a gente está, né? Aí fica todo mundo preso dentro de casa, né? Poderia, talvez, nem tanto tempo ficar, se eles conhecessem a história e entendessem o que foi feito no passado. Lembrando que hoje em dia tem tecnologia muito mais avançada, tá? Então, certamente seria aí um tempo bem mais reduzido do que está, mas
as pessoas não querem conhecer a sua história e muitas das vezes acaba não sabendo o que fazer, tá? Bom, instalação da primeira linha de regular de navios transatlânticos, fundação do Banco do Brasil e a construção da Casa da Moeda. Então, vocês estão vendo os exemplos aí referente à moeda, tá? Rede de esgotos, iluminação a gás, linha de telégrafo, bondes puxados a burros. Então, você está vendo aí o desenvolvimento após a realeza, né, se estabeleceu oficialmente no Brasil, você viu um desenvolvimento muito forte, tá? Aqui tem um exemplo bem interessante também, né, do Cais Faraó, né? Aqui ele assistiu ali, né, o desembarque da família real, terras brasileiras. Faraó, gente, foi o Mister Faraó. Ele uma pessoa de grandes posses, e ele fez um hotel nessa região, um hotel Faraó. Então, vou ter uma imagem aí também, mais voltada aí aos imigrantes, né, porque a cidade estava recebendo aí mais de 15 mil pessoas novas na cidade. Então, ele fez um hotel enorme com isso daí. Inclusive, não só hotel, como um centrinho comercial. Inclusive, um centro médico também, né? Sendo administrado, dirigido pela família Cata Preta, né? Então, eu até coloquei um exemplo aí, né, referente ao Cais Faraó, né, onde os doutores Cata Preta, tá, eles eram responsáveis ali por estar cuidando da saúde daquele povo todo. Tá? Bem curioso. E até os dias de hoje, essa família Cata Preta existe e ainda está no ramo da saúde. Bem curioso, né? Bem legal. Bom, após isso, o que começa a acontecer? Família real entrando, ideologia bem europeia, tá? Aí começa-se a missão francesa no Rio, né? Desembarca do navio Calpe, os arquitetos, urbanistas e artistas franceses. O mais famoso foi o Debreu, que retratou aí com maestria o cotidiano da cidade na época, né? Então, você está vendo aí o comércio. Repara que o comércio, gente, era feito aí com os escravos, inclusive o famoso escravo de ganho, né? Era como se fosse aquele ambulante vendendo jujuba na rua, tá? Então, desde aquela época, olha quem é que trabalhava nesse tipo de ramo, tá? E as vendas, né, que eram os famosos vendedores de secos e molhados, né? Era bem curioso isso daí. Uma outra imagem também curiosa, referente aí à cidade do Rio de Janeiro, era a família aristocrata indo à missa. Então, você vai perceber aí, né, que um funcionário do reino fazendo ali a proteção e a sua respectiva família indo, tá? Então, olha o preconceito aí nessa imagem, né, porque você já está vendo quem está atrás ali, né, na rabeira da fila, digamos assim. Então, sempre existiu preconceito no Brasil, infelizmente. Bom, aqui vocês já estão vendo um mapinha do Rio de Janeiro no século XIX. Lembrando que essa parte aí da direita é a parte aí que foi aterrada, né? Grande dessa parte aí, ela foi aterrada, tá? Então, você repara aí que tem-se, né, um grande aumento urbano, né, um grande aumento aí da área urbanística do Rio de Janeiro em decorrência do aterramento aí dessas regiões. Inclusive, em Angra dos Reis, nós temos vários exemplos assim também. Para você expandir o tamanho da cidade, você vai lá e aterra. Lá em Dubai, lá no Oriente Médio, você vê esse exemplo também. Bom, terminando aqui, tá? A capital do Império Brasileiro, alguns avanços que a cidade estava tendo, né? Já contando aí com 275 mil habitantes. Lembra que Angra dos Reis tem 217 mil, tá? Sendo 25% estrangeiros. Então, era uma cidade bem eclética nessa época, tá? Os bairros do Catete, Flamengo e Botafogo eram os mais valorizados da época. Então, você tinha aí a equipe da Boa Vista, os adventos aí da iluminação a gás. Então, já não era a óleo de baleia, tá?
A tecnologia de transportes aí era o bonde puxado a burro, tá? E o passeio público ali com a pequena ferrovia ali para puxar os bondes, né? Até então. Bom, aqui nós estamos vendo aí o famoso Machado de Assis negro, Machado de Assis, né? Que foi uma grande personalidade brasileira, tá? E através das páginas dele pode-se percorrer ruas como a dos Barbonos, hoje Evaristo de Veiga, Rua da Vala, atual Uruguaiana, ambas no centro da cidade. Pode-se ainda andar pelos bondes e tubures, ou caminhar pelo bairro da Tijuca, com suas chácaras e engenhos. Então, hoje em dia, aquilo ali deixou de ser uma paisagem rural e se transformou ali numa paisagem extremamente urbana, como exemplo, o bairro da Tijuca. Tá? Vocês estão vendo a imagenzinha da Rua do Ouvidor, né, que era um endereço sofisticado da alta elite da época. Aqui também vocês estão vendo uma panorâmica do centro da cidade, tá, com alguns pontos interessantes, como a Praça 15 à direita, tá, ainda com o Mercado Antigo, o Morro de São Bento com o Mosteiro São Bento, até os dias de hoje existe, tá, gente? Nesse caso ali, mais ao fundo, próximo ao mar, pode-se ver também à esquerda a Candelária, existente até os dias de hoje, e o chafariz do mestre Valentim. Então você vai ver que ele fica bem no meio ali, né? bem numa praça, né? em destaque até. Tá? E essa rua central aqui seria aí tida aí como Rua 1º de Março. Bom, com Pereira Passos tendo essa grande modificação da cidade, o objetivo dele, gente, era fazer o quê? Transformar Rio de Janeiro numa Paris. Tá? Então, o que ele começou a fazer? A extrema reforma, né? A reforma mais pesada que a cidade do Rio de Janeiro já teve em sua vida. Bom, a reforma urbana, conhecida como Bota Abaixo, foi marcada pela modernização acelerada do Rio, demolindo morros, velhos casarões transformados em cortiços e reorganizando os espaços urbanos da cidade, tornando a cidade do Rio uma Paris dos trópicos. Tá? Então, aqui você viu ali o desmantelamento do morro, né? Você viu também razão ali porque eles precisavam daquela terra para estar fazendo os aterramentos ali na parte litoral, né? E vimos também ali, né, demolição de vários cortiços, de vários casarões e, consequentemente, acabava expulsando aquela população um pouco mais pobre, tá, para regiões ali mais periféricas do centro. Tá? Então, o termo periferia, né, os bairros periféricos, começou nessa época. Essa segregação aí começou nessa época. Tá? Como exemplos aí da arquitetura europeia, vemos aí a Confeitaria Colombo até os dias de hoje, em funcionamento, Teatro Municipal também nós podemos ver aí. Parte do centro do Rio, nós vemos essa paisagem preservada ainda. É claro que, uma outra parte, a modernização, como forma natural, ela vai adentrando mesmo e substituindo a antiga. Tá? Isso em todas as cidades, todos os núcleos urbanos, isso acontece. E por fim aqui, né, uma curiosidade também, a luz elétrica foi implementada, lembrando que a luz elétrica era implementada basicamente ali próximo a rios, né, e desses rios eram geradores que acabava ali tendo essa distribuição das luzes, né, e graças também ao avanço das indústrias, principalmente as indústrias têxteis, né, com muita briga dos barões do café, da bancada ruralista, digamos assim, mas graças aí à evolução da indústria, que acabou sendo exigida essa evolução da luz aí, no caso a luz elétrica. Tá? Uma outra curiosidade também, os bondes, automóveis e
os quiosques, também conhecidos como pagodes, né, que era o famoso happy hour ali dos trabalhadores, né, onde se reuniam para beber cachaça e fazer o samba. Tá? Então, a origem aí do pagode, claro que se você for buscar pelo termo, você vai ver que até divindades indianas usavam nomes assim, templos e tal, mas aqui no Brasil era chamado aí os quiosques, tá? Porque os templos, esses templos que eu falei, religiosos indianos, eles tinham esse formato mais estreitinho, pontudo, né? E os quiosques aqui no Brasil, eles tinham esse formato, curiosamente, também parecido. Então, acabamos chamando aí de pagode, tá? E após aí o gênero musical, em razão aí do tipo de samba mais diferenciado, um tipo de samba aí um pouco mais lento, né, mais melódico, acaba fazendo com que gere-se um novo gênero musical, que foi aí, esse caso, o pagode. Beleza, galera? Então, esse é o início da explicação aí da urbanização do Rio, tá? Então, tá dado aí a explicação, tá? Não vou passar a atividade, mas guarda na mente um pouco dessa história. E guarda outra coisa, o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Conheça a sua história para você não errar lá na frente. Beleza, gente? Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.